Ok. Então, é com muita satisfação, então, que iremos começar o nosso semestre com direito eleitoral, né? Então, aqui tem a turma do terceiro e quarto período. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com vocês ainda, né? É, ainda com todos vocês na parte da manhã, mas agora estamos com essa oportunidade. Estava no curso noturno, na parte noturna, mas conseguimos adequar os nossos horários, o professor Marcelo pediu e estamos aqui. Antes da gente, essa semana é uma semana de nivelamento, é uma semana onde nós precisamos falar algumas coisas rapidamente com vocês, antes, antes de nos adentrarmos na nossa disciplina especificamente. A primeira coisa a dizer para vocês é que nós sempre sempre apresentamos no primeiro dia de aula um plano de ensino, e neste plano de ensino nós apresentamos a ementa do curso, e a ementa do curso, a metodologia de aula, falamos sobre a bibliografia básica que vamos utilizar, e falamos também sobre o processo avaliativo. Pois bem, hoje nós não vamos apresentar este plano de ensino por orientação da própria coordenação e também da instituição, pois ainda tem muita gente que não está matriculado. E estão regularizando a sua situação entre ontem e segunda-feira, ontem também, então algumas pessoas ainda não estão matriculadas devidamente. E como nós estamos começando o nosso curso, e nós temos um certo tempo hábil ainda, a instituição resolveu antecipar as nossas aulas para essa semana e fazer uma semana de nivelamento. Semana de nivelamento não quer dizer que a gente não vá conversar sobre as nossas disciplinas, estaremos conversando com ela, né? Então, já daqui a pouco, em direito eleitoral, alguns temas pertinentes que nós vamos discutir com vocês e trabalhar no direito eleitoral este semestre, sobre as normas, as regras e as leis que regem o nosso sistema eleitoral. As nossas eleições, não somente as nossas eleições, mas também os direitos de cada cidadão, os direitos políticos de cada cidadão, os direitos dos parlamentares, as regras básicas de eleições e assim por diante. Nós vamos trabalhar com temas relacionados a isso daí durante o semestre com vocês. Daqui a pouco nós iremos começar com os direitos políticos, né? Os direitos políticos nossos, de cada cidadão, é o que é a base da nossa discussão sobre direito eleitoral. Direito eleitoral esse que nós vamos estar recorrendo, tem uma interdisciplinaridade muito grande com outras disciplinas afins do próprio direito, principalmente algumas principalmente o direito constitucional, tudo que nós vamos falar é por base a Constituição nossa, do Estado, da estrutura do Estado, né, do Estado, então vocês vão observar que nós estaremos recorrendo à Constituição a partir do artigo, já no artigo 1º, nós já falamos sobre isso, com nossa Constituição, pulamos para o artigo 5º, depois nós vamos no artigo 6º, em diante, o que trata dos partidos políticos, que trata também dos direitos políticos e das eleições. Também, vocês vão notar daqui a pouco que nas falas nossas, nós vamos estar falando e recorrendo a várias disciplinas que vocês já estudaram
que alguns de vocês estudaram em entes federativos, né, sobre o poder executivo, legislativo e judiciário, principalmente no que diz respeito às suas competências básicas, e também vamos falar muito aí de vários temas que o professor Tebert trabalhou com vários de vocês nas aulas lá de ciência política e teoria geral do Estado, né? Por exemplo, o professor Tebert trabalhou tipos de Estado com vocês. Nosso tipo de Estado é a federação. Tipos de governo. Nosso tipo de governo é republicano. Nós temos um sistema também presidencialista. E isso influencia e muito no direito eleitoral, tá? Porque depende da configuração e da estrutura do Estado para termos para que o direito eleitoral seja o que seja, né? Além disso, ele trabalhou com vocês sufrágio, voto. Nós vamos falar isso hoje, já, a respeito disso daí. Beleza? Bom, todos vocês estavam aqui no semestre passado, ou pelo menos a grande maioria de vocês, e no semestre passado nós fomos todos pegos de surpresa, professores, alunos, e aí nós trabalhávamos com essas aulas virtuais pelo Google Meet, ou pelo Hangouts, ou pelo Zoom, mas aí depois nós padronizamos e ficamos todos no Google Meet, então as aulas eram presenciais mesmo, por videoconferências, pelo Meet, e usávamos o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, e todos eram feitas postagens de materiais lá, eram feitas postagens de slides, os exercícios a gente fazia ali, trabalhos também todos eram postados ali. A faculdade, naquela época, já no semestre passado, já estava implantando o sistema Moodle, né? Um portal AVA de ambiente virtual de aprendizagem, mas como uma coisa foi tão pego para todos nós de surpresa, e então a instituição resolveu colocar um ambiente próprio dela agora, neste semestre, ao invés do Google Sala de Aula, né? Então, a partir já da próxima semana, aliás, a partir dessa semana, toda a instituição está utilizando já o portal Moodle, e os professores estão relacionando as disciplinas, tudo no portal Moodle, né? Então, e estão inserindo todos vocês, desde semana passada, estão inserindo vocês nas diversas salas de aulas que estão sendo montadas. Então, começou com todas as turmas de primeiro período, estão avançando para as turmas já de segundo e terceiro e quarto e quinto período. Então, para os cursos todos da FAMA. Eu sei que alguns de vocês ainda não tiveram acesso ao portal ABA da FAMA, isso se deve a grande demanda, pois são mais ou menos 5 mil alunos que a FAMA tem, então está inserindo esses alunos, cada um de vocês, alguns de vocês fazem por disciplina, então está ali fazendo essa inserção e montando essas salas de aula. Então, demanda um pouquinho de tempo para a gente fazer isso, mas eu acreditamos, a coordenação também acredita que já estará tudo regularizado na próxima aula, e com vocês, e aí a gente já poderá trabalhar especificamente lá no Portal AVA, no Portal AVA do Moodle. O Portal AVA, lá tem um e-mail para nós nos comunicarmos, lá tem maneiras da gente estarmos trabalhando, né? E é uma coisa particular ali no Portal Moodle, porque é da própria instituição, da FAMA, do nosso próprio curso, e mais especificamente a sala de aula de cada professor. Então, fica muito mais fácil
o Sala de Aula, o Google Sala de Aula é muito bom, mas ele é mais público, né? E aí vai ficar mais restrito e aí a gente vai ter condição de oferecer um trabalho melhor para todos vocês, tá? É, bom, mas o que que nós estamos fazendo? Nós estamos gravando aí essa aula, tá? Essa aula está sendo gravada, daqui a pouco eu vou sair, na hora que terminar essa sala de aula, eu disponibilizo o link para vocês. Melhor dizendo, eu vou disponibilizar, eu vou converter esse vídeo, zipar ele e colocar ele lá no YouTube. A gente tem um canal do YouTube com várias gravações que a gente faz, com um link do YouTube para vocês assistirem quando der, para quem não teve a oportunidade de assistirem, possa ir lá, recorrer a essa aula, assistir novamente, né, durante a semana, tem aí vários outros momentos para assistir, e também aqui, também vocês, querendo buscar lá e assistirem, poderão fazer isso. Por que que eu gosto de fazer isso e jogar no YouTube? Porque pesa menos, principalmente para vários de vocês que assistem aula no celular, né? Então, às vezes, a configuração do celular dificulta um pouco assistirem determinados tipos de aulas, tá? Ainda mais uma aula dessa que fica, às vezes, fica mais extensa, beleza? Então, nós, aqui, seu João, é, é, bom, Luene, sim, a gente deixa eu vou postando materiais para vocês, tá? Eu vou postar, sim, um livro em PDF, do qual está na bibliografia básica nossa e que fica disponível para vocês lá no Portal Ava. Esse livro vocês podem pegar e ter acesso a ele é em PDF, pode fazer uma leitura e pode aprofundar sempre, sempre, sempre nos assuntos que nós vamos debater, tá, gente? Vou postar para vocês o tempo todo os materiais, além das vídeos das aulas nossas aqui presenciais, que serão gravadas e postadas para vocês. Também iremos disponibilizar para vocês os slides, vários slides explicativos para vocês fazerem a leitura. Nós vamos trabalhando nas nossas aulas e também vou disponibilizar resumos, vou disponibilizar artigos, nós vamos trabalhar vários casos concretos, então vai ser tudo colocado e disponibilizado para vocês. Tá ok? Então, e a apostila também, que vocês estão sugerindo, eu vou separar uma apostila, não tão grande, eu tenho uma apostila, por exemplo, de 180 folhas, é quase que um livro, então eu vou condensar um pouquinho essa apostila, que já estou preparando para vocês, me atualizar com algumas medidas, algumas mudanças no direito eleitoral e já ponho durante a semana para vocês. Então, nós vamos ter uma apostila e um livro em PDF que eu vou colocar lá, além dos resumos e os slides. Joia? Também, seu João Batista, posso sim colocar aí o meu número sem problema algum para o grupo e a gente conversar. Não tem importância. Eu acho que eu já até fiz isso quando eu mandei o link para vocês lá. Eu acho que o meu número deve ter aparecido. E aí vocês podem salvar lá. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com todos vocês. Converso com todo instante. Às vezes eu não posso responder na hora, tá, gente? Aula de aula, por exemplo, o celular está aqui do lado, está tocando toda hora, mas eu não. Só depois que a gente termina. E eu dou aula aqui, estou dando aula aqui agora, dou aula à noite, às vezes eu tenho outras atividades também, como orientação de TCC, essas outras coisas assim. Então, às vezes a gente não atende na hora, mas eu sempre dou o retorno. E não tenho dificuldade com isso, tá bom? Mas o melhor canal, e vocês vão ter acesso a isso, vai ser lá
Deve ser lá no portal AVA. Não tem problema não, seu João Batista. É, e eu também não sei se o telefone apareceu lá. Depois vocês confirmam e se tiver aparecido, ótimo. Se não, me fale. Beleza? Ok? Nossas provas, gente, são duas provas de VAs, né, de verificação de aprendizagem. As nossas provas são as notas dessas verificações de aprendizagem vale de 0 a 100 pontos, né? Beleza, ótimo. Pode pegar lá e anotar, tá? Vale de 0 a 100 pontos. Então, nós vamos ter uma prova de primeiro VA. Essa prova de VA, ela vale 60 pontos, tá? Na prática, ela valeria 70 pontos, tá? Mas nós conversamos no colegiado e resolvemos aí flexibilizar diante da situação toda, e então nossa prova vai valer 60 pontos e nós vamos fazer 40 pontos de atividades. Atividades gerais, exercício de fixação, resolução de casos concretos, que nada de outro mundo, tá? Nada de outro mundo, beleza? Aí a gente vai fazendo isso. A segunda prova de VA também do mesmo jeito, tá? E aí vocês fiquem atentos para o peso somente das provas, né? Tem peso diferenciado nas nossas provas, ok? Quanto à metodologia de nossas aulas, quanto à metodologia, a principal vai ser essa aqui, né? Em tempo real. Isso não quer dizer que de quando em vez nós teremos alguma aula assíncrona, né, como nós chamamos, ou seja, nós gravamos alguma aula para vocês e disponibilizamos. Então, às vezes nós não teremos aulas síncronas, ou seja, online com vocês. Então, esse será o principal método, mas nós também utilizaremos aí algumas metodologias ativas, que talvez muitos de vocês não conheçam, né, como o Socrative, que eu gosto muito, que a gente vai trabalhar para haver uma interação maior aí, né, nas nossas discussões, né? Nós vamos abrir alguns fóruns para vocês e para discussão, que sempre tem lá no portal AVA, e aí a gente vai trabalhando assim. Eu tenho certeza vai, que vai, que vai ser bom, que vai dar tudo certo. Ok? Alguma pergunta com respeito a isso, para a gente pegar e discutir alguma coisa da nossa disciplina? Alguma pergunta? Metodologia? Não? Material? Beleza, tá? Então, ótimo, tá? E na medida do possível a gente vai conversando aí. Não precisa. Ainda é tudo novo para todos nós, para vocês, para nós também. Então, não se preocupe com muita coisa, não, tá? E nós não trabalhamos juntos, tá? Ainda, mas vocês podem ficar despreocupados aí com a questão que diz a minha disciplina, especificamente, eu falando por mim, sobre a nossa disciplina. Vai estar sempre disponibilizado material para vocês. A gente vai nos interagir. Vocês podem ficar sempre despreocupados. Nós vamos ter vários canais de comunicação, tá? Apesar de nós estarmos distantes uns dos outros, a internet, mesmo assim, ela nos aproxima bastante. Então, nós vamos dar bem em relação a isso, eu tenho certeza. Ok? Deixa eu mostrar um slide. Gente, outra orientação da coordenação para nós não entrarmos especificamente na disciplina que estaremos trabalhando com vocês, tá? Nós não vamos entrar especificamente na nossa disciplina e trabalharmos
diretamente com o direito eleitoral e fazer uma discussão sobre o direito eleitoral específico, tá? Mas isso não quer dizer, Marcos Alexandre, que nós não vamos discutir sobre o direito eleitoral e falar sobre o direito eleitoral. Isso se deve isso se deve porque muitas pessoas ainda que estão tentando o acesso. Eu estou aqui no computador recebendo mensagem aqui do próprio professor Marcelo, pessoas que estão tentando lá, fizeram a matrícula e estão tentando entrar na sala de aula aqui, tentando o acesso. Então, para que nem todo mundo fique prejudicado, então a gente não vai entrar especificamente, tá? Mas isso não quer dizer que, como vocês verão, que nós não estamos tendo aula de direito eleitoral. Estamos tendo já aula de direito eleitoral e vamos trabalhar isso com vocês, ok? Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar uma tela com todos vocês aqui. Sim, Marcos Alexandre, a aula vai ser vista posteriormente também, tá? Mas vamos lá, nós já temos aqui. Por acaso vocês estão vendo esse slide aí? Se estão vendo, só para me confirmar, por favor, marquem aí para mim, só para me saber. Isso, beleza, o Alisson, Keila, Marcos Alexandre. Deixa eu compartilhar outro aqui também. Então vamos lá. Não se preocupe com o material agora, tá? Não se preocupem. Vejam, aqui nós temos 3 slides, aqui tem um primeiro, tá? Vejam, tem esse aqui que eu vou mostrar para vocês já já, e tem esse outro aqui. São 3 slides que eu vou mostrar rapidamente para vocês, tá? Além desses slides, por exemplo, nós temos aqui algumas apostilas, né? Tá aqui vocês vendo, aí eu vou disponibilizar tudo para vocês. Então, por enquanto, gente, por favor, não fiquem preocupados com isso, tá? Bom, nós vamos fazer uma discussão, discussão aqui, hoje, sobre o direito eleitoral. Nós vamos trabalhar o direito eleitoral. Bom, a primeira coisa que todos nós devemos saber sobre o direito eleitoral, que ele acontece nas democracias, tá? Direito eleitoral, ele é algo intrínseco, ele é algo pertinente às democracias. Se é em democracia, é em sistemas de governos republicanos de cada país que ele funciona, e ele funciona de maneira perfeita. E o direito eleitoral, ele é amplo, ele é muito amplo na medida em que as democracias, elas são mais ativas, tá? Para que as democracias, para que um país, um país, tá? Que não tem, um país autoritário, um país totalitário, o direito eleitoral praticamente ele é inexistente. Às vezes, muito mais figurativo para atender alguma necessidade necessidade de relações internacionais, tá? Então, o direito eleitoral em países totalitários, em ditaduras, ele não funciona. Existe, mas não funciona. Ele é muito mais figurativo para atender uma demanda internacional, tá bom?
Então, nós vamos estar aqui recorrendo o tempo todo com vocês e falarmos ainda hoje, já já, sobre democracias. Democracias é coisa que vocês já estudaram lá com o professor Teberge, né, em ciência política. Os gregos, no terceiro, quarto século antes de Cristo, eles criaram a democracia. E a democracia nada mais é do que a participação política, a participação ativa do cidadão dentro da polis. Então, eles deram muita ênfase no que era democracia. E esse foi o grande legado para a política, de uma maneira geral, deixado pelos gregos e que chegou a nós hoje. A política, a democracia hoje, ela é um desafio, ela precisa ser consolidada. Nós temos muitos problemas em diversas democracias no mundo todo, né? Inclusive a nossa democracia brasileira é uma democracia muito jovem. Nós só temos 30 e poucos anos aí de republicanismo no Brasil novamente, somente a partir de 1988, 1985 para cá. Então é muito novo, muito jovem a nossa democracia, que está se consolidando. Então nós estamos vivendo um desafio muito grande, todos nós que estamos aqui, estamos participando dessa realidade que estamos vivendo na atualidade, estamos participando deste momento ímpar e diferente da democracia brasileira, né? Então, essa democracia está se consolidando e ela se consolida pela participação política, ela consolida pela própria política em si, ela se consolida também pela criação de normas e regras específicas voltadas para o para os sistemas de escolha, e dos quais nós vamos analisar aqui com vocês o direito eleitoral. O direito eleitoral é uma delas, né? Além da própria Constituição, nós temos o direito eleitoral, que trata e que regula o funcionamento real, formal, específico deste processo democrático na nossa sociedade, por meios de sufrágios, de votos, de participação políticos partidárias, enfim, do que nós vamos discutir com vocês durante este semestre todo, né? Então, nós começamos a trabalhar direito eleitoral com um conceito específico, o que é direito eleitoral, né? Qual, depois, nós vamos nos debruçar sobre os objetos do direito eleitoral, qual é o objeto específico de estudo, de análise do direito eleitoral, quais são as fontes do direito eleitoral, as fontes também do direito, vocês já estudaram isso, se eu não me engano, em teoria geral do direito, né? As fontes materiais, as fontes que dá origem ao próprio direito, né? Então, nós vamos discutir e vamos especificar literalmente o direito, a fonte do direito eleitoral, e nós vamos discutir sobre eleições, né? As eleições é o prato, vamos dizer assim, principal do direito eleitoral. E vocês vão ver que é muito gostoso o estudo dessa disciplina, e ainda mais nesse ambiente de eleições que vamos ter agora, né? Nós vamos ter eleições daqui a 2 meses, 3 meses, 2 meses e pouquinho, né? Outubro, novembro, menos de 2 meses nós vamos ter aí as eleições. Já começaram alguns movimentos políticos e campanhas, e nós vamos tratar aí dessas eleições com vocês aí. E aí nós vamos falar, né, sobre eleições, um conceito de eleições, qual a natureza jurídica das eleições, os princípios basilares do direito eleitoral e das próprias eleições, e, logicamente, falar sobre um quadro normativo
que é o que é interessante para nós dentro do direito eleitoral. Ou seja, esse quadro normativo, nós vamos estudar as leis que regem o direito eleitoral, os artigos na Constituição, nós vamos nos debruçar com eles o tempo todo, tá? Bom, vejam aí, só para a gente ter uma noçãozinha, né? Um conceito de direito eleitoral. Nós temos um conceito, nós temos uma dupla dimensão do direito eleitoral, tá? Nós temos aí, nós podemos analisar o direito eleitoral sobre dois prismas diferentes. Então, veja aí, o direito eleitoral ele pode ser analisado num sentido mais amplo e num sentido mais estrito. No sentido mais amplo, direito eleitoral, ele é o conjunto de normas, preceitos jurídicos que disciplinam a escolha dos nossos representantes, ou seja, daquelas pessoas que nós iremos votar e que serão os nossos representantes no Estado, no Congresso e assim por diante, tá? São aqueles que irão compor os órgãos representativos. Então, é o conjunto de princípios e normas do direito positivo que regulam as eleições. Então, são dois conceitos aqui que tratam sobre direito eleitoral. Vejam, é um conceito bem amplo, que fala sobre o processo eleitoral e fala sobre o conjunto de regras jurídicas que regulam este processo eleitoral, tá? Então, esse é um conceito, é uma dimensão, nós podemos analisar somente por este prisma. Mas, além disso, dentro desse sentido mais amplo, para termos um entendimento um pouco maior, do próprio direito eleitoral, nós temos que recorrer também à interdisciplinaridade de outras disciplinas que estão afins. Vocês já estudaram, por exemplo, que por trás de cada lei existe um princípio norteador, um princípio basilar para a criação de uma lei dentro do ordenamento jurídico, né? Então, quando nós falamos de princípios, nós estamos falando de ideologias, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de costumes, e esses costumes, essas práticas basilares que dão o suporte na construção dessas leis. E aí, no caso, a filosofia é muito importante nesse sentido, tem um papel a desempenhar muito grande nisso daí, e nós vamos fazer essa relação. Também vamos relacionar essa questão aí da análise desses conjuntos de normas e sua aplicabilidade dentro da sociedade. E aí a sociologia vai desempenhar um papel importante, pois as leis, elas devem ser aplicadas dentro da sociedade, e elas geram efeitos positivos e negativos, né, que devem ter uma determinada eficácia para valerem, para ter uma validade. E aí a gente discute isso com vocês. Então, nós vamos falar de filosofia, vamos falar de sociologia, vamos nos adentrar às leis e vamos aí recorrer também às questões políticas. Nós não podemos ficar de fora da discussão da política, né? Então, nós vamos estar falando aí com vocês durante o nosso semestre aí de política o tempo todo. Então, aquilo que vocês aprenderam lá com o professor Tebert, vocês vão ver que tem uma relação muito grande aqui, né? E depois, logicamente, nós vamos aí, o tempo todo, analisar o direito eleitoral num sentido mais estrito, né? A partir do momento em que nós vamos analisar as regras jurídicas que regem o direito de participação dos indivíduos, tá? E condicionam o exercício da cidadania. Vejam, regras jurídicas que condicionam, que regem o direito de participação política dos indivíduos, ou seja, nossa, tá? E condicionam o exercício da cidadania. Esse é um conceito mais simples,
Mas, além deste conjunto de direito que rege a participação política nossa, nós vamos ver também o conjunto de direitos que regem a regra dos partidos políticos, que regem as eleições. Então, na hora que estivermos trabalhando diretamente com as disciplinas, nós vamos estar falando isso com vocês. Aí, o outro conceitozinho, para conceito mais estrito, conjunto de princípios e normas que disciplinam o direito de sufrágio, e tem por conteúdo o estabelecimento das condições jurídicas subjetivas que regem a participação política dos cidadãos. Gente, o que é sufrágio? Respondam aí no chat que já eu volto aí e vou olhar, né? O que é sufrágio? Sufrágio vai acontecer agora, né? A gente começa agora neste processo. Aliás, já começou o sufrágio, né? Mas eu pergunto, o que é sufrágio? Vocês aprenderam lá com o Quebert. Escrevem aí no chat, eu vou lá recorrer já aí, tá? Então, nós temos as fontes e o objeto, as fontes e o objeto as fontes e o objeto do direito eleitoral. Deixa eu ver. Direito de exercer o voto. Marcos vai falar de direito de voto, o voto é uma eleição de leia, escolha, o direito. Muito bem. Ok, tá bom. Quando eu perguntar, vocês vão colocando aí. Isso aqui é uma maneira de eu fazer chamada. Vocês viram que o professor Marcelo falou para vocês na reunião, né? Às vezes a gente faz chamada, às vezes eu não faço, né? Quando vocês vão colocando suas participações aqui, é tudo gravado. Gente, o sufrágio é o processo de escolha dos nossos candidatos, né? Nós vamos já conversar com isso daí, com vocês. Nós temos o processo, o sufrágio é o processo eleitoral. Então, alguns de vocês, inclusive, estão respondendo que é o direito de voto. O voto é o meio de realização deste processo eleitoral, né? O princípio deste processo de sufrágio é a escolha dos nossos candidatos. Então, o sufrágio é este processo, é a própria eleição, propriamente dito. Então, nós vamos entender isso daí. O voto é um ato, é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai fazer no dia 3 de outubro, agora, escolhendo os seus representantes. Não é mesmo no dia 3 de outubro que vocês vão lá votar? Se for, escreve aí para mim no chat, né? Então, vejam, as fontes e objetos do direito eleitoral. Então, nós temos aí a Constituição. Vocês vão ver que nós vamos estar o tempo todo falando da Constituição com vocês. Logicamente, nós vamos estar trabalhando com vocês as leis eleitorais, né? As leis processuais, as leis de regência da atividade partidária, né? Como funcionam os partidos políticos, para que servem os partidos políticos, como acontecem os financiamentos de partidos políticos, lógico, quais são os princípios gerais do direito eleitoral, os costumes, as resoluções, principalmente as resoluções do TSE, jurisprudência emanada dos juízes dos tribunais, nós vamos estar aqui conversando com vocês, né? O processo eleitoral, nós vamos, então, estar discutindo este processo eleitoral, esse conjunto de coisas que nós estamos falando aqui, tá? Desde a discussão dos direitos políticos dos quais vamos fazer, até chegar a consolidação do processo eleitoral e passando até pela explicitação das atividades do direito eleitoral, tá? Direito de exercer o voto, muito bem. De votar e de ser votado, é um processo. Tá certinho a resposta de todos vocês, né?
Vocês não prestaram atenção na outra pergunta que eu vou fazer, que eu fiz para vocês. O dia de nós, então, votarmos Gabriela, Vinícius, Cristiano, né, Vitória, o dia que nós vamos votar, então, para consolidar esse processo de sufrágio aqui, né, o Alisson, é o dia 3 de outubro agora, não é mesmo? É ou não é? Responde para mim. Alô, tem alguém aí? Muito bem. O que é não, Jennifer? Maísa, Marco Antônio? Pois é. Beleza, é isso mesmo. Não é dia 3 de outubro, não, né? Diante da pandemia, nossas eleições foram modificadas para o dia 15 de novembro, tá? Dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro. Ô, Temer, tudo bem? Tá chegando aí, então nossa eleição vai ser dia 15 de novembro. Por que em novembro, gente? Maísa, por causa da pandemia, tá? Dia 15 de novembro, por causa da pandemia. Então, nós vamos ter as eleições, as eleições aí, agora em novembro, tá? Para escolher alguns dos nossos representantes, beleza? E se houver segundo turno, para algumas cidades, para algumas cidades, vai ser no dia 29 de novembro também, tá? Então, dia 15 de novembro e dia 29 de novembro, tá? Vai acontecer em as nossas eleições, tá? É por isso, tá, Maísa? Muito bem, Cristiano. Eu ia até fazer essa pergunta mesmo, né? Cristiane, tem, Temer presidente, desculpa. Não, é porque o Temer entrou aqui. Tem um Temer aqui, né? O Cristiano. O Cristiano, tem um Temer aí. Ô, professor, tô trabalhando em Campo Limpo. Aqui não pega esse sinal bom, não. Mas vai dar certo. Vai, se Deus quiser. Tá bom? Então valeu. Tô aqui. Qualquer coisa, não. Vai ouvindo aí. Beleza. 2 turnos em novembro. Ok, então nós vamos fazer essa discussão aí, né? Bom, os objetos de estudo, o que nós vamos discutir com vocês, né? Caracteres das eleições, quais são as características das eleições no processo eleitoral? Logicamente, do brasileiro, tá, gente? Nós vamos trabalhar isso, quais são algumas características das eleições, quais são os princípios e garantias que regem este processo eleitoral ou direito eleitoral, né? Nós vamos discutir o nosso sistema eleitoral, nós vamos discutir aí. Gente, me fala aí, alguém já sabe aí, Cristiano? Você está pegando, deixa eu pegar no seu pé. Nós vamos escolher os nossos deputados e nossos governadores esse ano, não é isso mesmo? Responde aí, tá? Então, nós vamos discutir os nossos sistemas eleitorais, né? Vamos falar sobre campanhas políticas, que nós vamos ter agora, e sobre partidos políticos, né? Como funcionam essas campanhas políticas e etc. As finanças partidárias é outra coisa que nós vamos nos debater aqui, né? E é muito importante nós fazermos essa discussão aqui com vocês, sobre finanças partidárias e recursos financeiros para campanhas eleitorais. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo um processo muito grande de corrupção, uma corrupção generalizada. E a corrupção no mundo político se deve principalmente pelas finanças partidárias e dos recursos financeiros destinados às campanhas eleitorais dos partidos políticos, né? Então, o problema do mensalão, alguns de vocês não sabem nem o que foi isso há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Acho que só eu, seu
seu João Batista, né, seu João, que conhecemos um problema do mensalão de 10 anos atrás, e agora com esse problema de Lava Jato aí, está muito relacionado com essa questão das finanças públicas, onde essas pessoas se corrompiam ou uma corrupção ativa, passiva, busca de refinanciamento, enfim, essa série de problemas que nós estamos vendo aí, superfaturamento de obras, com a intenção básica de financiar os partidos políticos. E aí, qual é a intenção básica no financiamento desses partidos políticos? É de manter-se no poder. Lembra quando vocês estudaram lá com o professor Teberge em ciência política, quando ele começa lá falando que a política ela ganha um impulso tremendo lá com Maquiavel, e Maquiavel define a política como a ciência, como a arte de conquistar e manter-se no poder. E aí, a partir dali surge a grande máxima atribuída a ele, da política, que os fins justificam os meios, vale qualquer coisa para você atingir, para atingir o fim, vale qualquer meio, né? Então, os fins justificam os meios. Essa ideia aí é uma ideia muito forte. Essa ideia é muito atual e presente nos nossos dias a dia. Os partidos políticos que nasceram para serem, defenderem ideologias e para defender e ser um elo de ligação entre o Estado e a sociedade, com o objetivo de atender as demandas, o bem comum da sociedade, na prática, nós vemos uma atuação, nós observamos uma atuação dos partidos políticos buscando o poder, querendo conquistar o poder. E depois que conquista esse poder, vale qualquer coisa para manter neste poder, né? E, lógico, além da própria política, além da própria política, a gente precisa do poder econômico, né? Precisa ter dinheiro para também manter essa estrutura de poder. E, então, nós vamos fazer essa discussão aqui com vocês, tá? Sobre o financiamento dessas finanças partidárias, o controle, o procedimento eleitoral, o controle e fiscalização das eleições, as sanções eleitorais, as formas de democracia direta, indireta e semi-direta aqui com vocês, ok? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, se é que escreveram. Não escreveram. Escreveram, ó. Peraí. Muito bem. Muito bem. Olha aí, Cristiano. Parabéns, você deu conta, né? Pois é, seu João. Nós vamos escolher prefeitos e vereadores, né? E como é que nós vamos escolher esses prefeitos e vereadores? Nós vamos escolher ele diretamente ou indiretamente, né? A gente faz essa perguntinha aqui básica porque a gente precisa ter uma consciência política, né? E a gente precisa ter consciência política. Então, nós escolhemos, nós vamos, às vezes que acontece a eleição e a gente vai lá no dia do voto, no dia para votar, no dia da eleição para votar, nós não sabemos em quem nós vamos votar, e tem muitos, né? Muitos que não sabem que nós escolhemos vários de nossos candidatos para cargos majoritários de forma direta, mas nós também escolhemos vários, né? Vários de forma indireta. Então, nós vamos escolher nosso candidato aqui para prefeitos, vereadores, de forma direta, como vocês estão vendo aqui, né? Mas nós escolhemos também candidatos de forma indireta aqui no Brasil. Então, quem que nós escolhemos diretamente, nós vamos escolher nossos representantes. Quem que nós fazemos isso pelo voto direto? Prefeitos, vereadores, quem mais? Escrevam.
Só, né? Muito bem. Presidente. Quem mais? Só? Estão pensando demais. Presidentes, senadores, governadores, né? Então, presidente, governador, essas pessoas a gente escolhe diretamente, mas senadores também, e deputados nós não escolhemos diretamente, né? Nós votamos nós temos um sistema proporcional de votos para escolhas dos nossos deputados federais e estaduais, e, e esse sistema, tá? Vale para os nossos vereadores também, tá, gente? Lembrando disso, tá? Então, nós vamos discutir isso com vocês. Isso aqui é objeto de estudo nosso aqui, tá? Bom, a ligação com o direito constitucional, e com direito com político. Vejam, eu já falei de ciência política para vocês, já falei de sociologia, já falei de filosofia, e vou dar só um adendo aqui agora. Já falei de política e vamos continuar falando de política, tá? E vamos fazer vamos alargando essa discussão. Mas uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de relacionar é que o direito eleitoral, ele constitui um direito público próprio, derivando diretamente da Constituição. Semana que vem, no horário apropriado, nós vamos já começar a nossa discussão a partir daqui, né? Direito eleitoral é um direito público, tá? Próprio, não é privado, é um direito público, uma realidade pública, que é oriundo da própria Constituição, tá? Por sua natureza originária, se desenvolve com base em princípios, né? Normas de valores, como também respondendo a regras procedimentais, cumprindo a determinação do poder do constituinte, daquele que criou a Constituição. 2. Direito eleitoral é produzido por normas jurídicas que devem atender aos cânones constitucionais, tá? As regras constitucionais. É o que estamos conversando com vocês. Direito eleitoral é um direito substantivo a definir o regime eleitoral, que tem por tarefa materializar o princípio representativo, por um intermédio, tá, do qual se promove a seleção dos detentores do poder político, propiciando a integração funcional dos órgãos, tá? E aí nós temos as eleições, mas nós não vamos discutir nesse slide aqui as eleições. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês desse outro slide aqui, onde nós vamos começar aqui a discutir com vocês os direitos políticos. Então, nós começaremos trabalhar essa disciplina de direitos políticos a partir dos direitos, a disciplina direito eleitoral, desculpa, a partir dos direitos políticos, tá? Então, eu vou perguntando aqui para vocês, tá? Justamente, tem a definição de coeficientes eleitorais, Suelen, Priscila, verdadeira. Então, nós vamos trabalhando isso aqui com vocês. É proporcional, depende muito da coligação partidária, é uma engenhoca muito complicadinha que nós temos aqui. O slide que eu vou postar para vocês, trabalho esse sistema, né? São chamados de voto de legenda, tá, Laís? Eu vou explicar já para vocês, vou mostrar aqui no slide, tá bom? Daqui a pouco, se não der tempo, a gente discute isso daí, mas vocês estão de parabéns, é isso aí. Gente, outra perguntinha. Como nós vamos começar a nossa discussão por meio de dos direitos políticos, eu pergunto para vocês aqui, e eu acho que vocês já estudaram, né? Quais são os direitos, o que é direito político? Quais são os nossos direitos políticos? Alguém me fala aí, escrevam aí.
Dois toques. Rápido. Seja mais específico, né, Mike? Passivo e ativo, né? Tô brincando. Muito bem. Beleza, gente. Isso, Lueli. Maicon, tá certo. Isso daí. Bruno. Ah, Noélio, Alisson. Seu João, o que está falando? Direito de poder votar e ser votado. Está muito relacionado, muito bem, Lucas. Plebiscitos, referendos, iniciativas populares, de votarmos em quem quisermos, de não darmos, aqui, seu, de não sermos comprados. Excelente. Passa tudo por aí, né? Então, nós vamos começar a nossa discussão pelos nossos direitos políticos, né? O que que é direitos políticos, né? Direitos políticos, tá, gente? É o direito é um direito que expressa o poder do cidadão. Lembra dessa discussão lá em poder que vocês tiveram lá, quando o professor Tebers falou em Max Weber de poder econômico, do poder do próprio cidadão, lá com os contratualistas, que Rousseau falava no contrato social, que o poder pertencia ao povo, o poder era a vontade geral do povo. Então, direito político é a expressão do poder de uma pessoa, tá? De um indivíduo, de um cidadão, tá? De participar diretamente ou indiretamente do governo, tá? E vai muito mais além do que simplesmente, então, do que um processo, um processo de escolha do candidato. Então, é participar diretamente, tá? Do governo e da formação do Estado, da qual é cidadã, da qual a pessoa é cidadã, tá? Direito político é o exercício, tá? O exercício do cidadão que tem o direito de escolher o seu candidato, que tem o direito até de não querer escolher o seu candidato, e isso aí, segundo alguns doutrinadores, eu concordo muito com alguns deles, esse direito de você não, até mesmo de não escolher, é uma anomalia, é um problema sério da pessoa não querer participar ativamente do processo. E também vai nessa linha que o seu João Batista está falando aí, até o direito de você não aceitar e não vender o seu voto, o direito de você não ser comprado pelos nossos representantes. Passa tudo aí por essas respostas que vocês estão falando, né? E aí, então, o direito político é um direito do cidadão. E aí vem a pergunta, o que é cidadania? O que é ser cidadão? Mas o que é ser cidadão, como está aqui? Cidadão, então, é todo aquele que está no gozo, tá, dos direitos civis e políticos de um Estado. Cidadão é todo aquele que tem o direito, que tem a capacidade plena de poder escolher o seu próprio candidato, escolher o seu próprio representante, tá? Então, o cidadão é aquele que exerce esse direito, tá? O histórico dessa cidadania vem lá da igreja, desculpa, igreja não, vem lá da Grécia Antiga, como vocês já estudaram em ciência política, onde cidadão era o nome dado ao membro específico daquele que morava na polis, que morava lá na cidade, né? Então, o cidadão, naquela época, era aquele cara que estava preocupado na administração do Estado. Então, o Estado na administração da cidade. Então, o cidadão era aquele cara que estava preocupado. A cidade, gente, era vista pelos gregos como o local do bem viver.
A cidade era vista pelos gregos como o local de moradia, onde iria consolidar a sua vida, dele e da sua família. Então, ela teria que ser bem cuidada, ela teria que ser bem administrada. Então, todo indivíduo que tinha preocupação com o Estado, ele se preocupava com a sua própria administração. Então, ele se inseria em todo o movimento político para a organização e para a administração dessa cidade. Então, ele estava muitíssimo preocupado, ele tinha muita preocupado. Raquel, tá tudo certo, é isso mesmo aí que vocês falaram. Então, ele estava muito preocupado mesmo, tá? Com a polis, vocês estudaram lá. Então, esse é o cidadão. E esta ideia essa ideia de cidadania, essa preocupação passa pela política. Você só pode resolver e administrar os problemas da cidade, você deve fazer isso pelo meio político. A política é um jogo, a política é um entendimento para melhor, tá? É um entendimento para melhor administrar esse Estado. Se eu administrar um Estado ou uma cidade de acordo com a minha visão específica, muitas vezes isso não é bom, isso é ruim. Então, a política, ela demanda a participação de todas as pessoas. Então, todas as pessoas que queiram participar, que devem participar ativamente deste processo todo, devem participar deste processo todo. A política deve ser visto como algo, um caminho, um caminho necessário para a consolidação das coisas públicas, né? Para que as pessoas possam cuidar bem da cidade. E isso aí era o papel do cidadão, que ocupava, então, como vocês estão vendo aí, nesse slide bonitinho aí, aquele que preocupava com a administração da cidade, tá? Vejam, esta ideia, ela chega como um princípio basilar para nós hoje. Nós somos o cidadão, mas o nosso direito político vai muito mais além do que simplesmente escolher um cidadão. E nós renunciamos, na prática, muitas vezes isso, pois nós não temos preocupação, de escolhermos devidamente os nossos candidatos. E isso é um problema sério, né? Isso é um problema sério. Nós precisamos fazer um bom uso da cidadania. A cidadania é uma conquista, é uma conquista árdua. Nós temos esse direito de votar aqui hoje, tá? Nós temos o direito de votar, mas esse direito, ele começa a ser pleno somente em 1932. Lembrando que nosso país ele nasce em 1500, nós passamos aí por quase 430 anos de um processo de colônia, de domínio de oligarquias, onde o nosso direito a voto, de escolha, era sempre suprimido. E somente em 1932 é que nós vamos ter a instituição do voto aqui, direto e secreto, para os cidadãos aqui no Brasil. Veja, 430 anos. E nessa brincadeira aí, nós tivemos revoluções, nessa brincadeira aí, nós tivemos, no meio desse ambiente todo aí, nós tivemos guerras, revoluções, ditaduras. Então, isso para falar aqui, tá? De Brasil. Mas outros tantos países também passaram por esse processo longo, né? Vejam que está escrito aí, nem todas as pessoas tiveram o direito de exercer sua cidadania. Na Grécia Antiga, apenas os homens gregos, adultos e proprietários de terras tinham o poder de decidir sobre o futuro da cidade. Estavam excluídos da cidadania grega as mulheres, os jovens, os pobres, os engenheiros, os estrangeiros, né, e os escravos, tá? Então, nós tínhamos um tipo de cidadania, um tipo de democracia, né? Lembrando que nós estamos falando da democracia grega, de uma democracia que foi criada na Grécia. Mas, na Grécia, gente, nem todo mundo tinha o direito de exercer a cidadania.
no auge da civilização grega, né, terceiro, quarto século, em plena discussão da cidadania, Atenas tinha mais ou menos 500 mil pessoas. Essa cidade bonitinha que vocês estão vendo aqui, nesse slide, tinha 500 mil pessoas. Era uma cidade, uma das maiores cidades na época, no terceiro século, ali. Vocês têm noção de quantas pessoas eram considerados cidadãos plenos? Somente 10% da população, somente 50 mil pessoas, aproximadamente, eram pessoas ali na Grécia que tinham o direito de votar, que tinham o direito de escolher os seus representantes. Todas as outras pessoas eram excluídas, entre elas as mulheres, os jovens, os pobres, né, os estrangeiros e os escravos. Hoje, nós temos uma democracia é, vamos chamar assim, uma democracia universal. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? E na Roma Antiga, também, que assumiu o legado dos gregos, também nós vamos ter restrições no tocante à cidadania. Somente aqueles que eram considerados nobres, patrícios, acumulavam direitos, e tais como a propriedade de terras, o fruto do poder político. Já os não nobres, os plebeus, precisavam provocar revolta contra o poder constituinte para que tivessem acesso a alguns direitos, tá? Então, os direitos antigos, mesmo na Grécia, depois entre os romanos e durante a história na Europa, nos Estados Unidos, chegando no Brasil, sempre nós tivemos um problemas para exercer a cidadania, né? Nós tivemos muitos problemas aí no que diz respeito à cidadania. Nós vamos fazer um comentário com vocês já já e vamos mostrar para vocês o quanto isso foi difícil. Agora, hoje nós temos uma cidadania mais plena, onde as pessoas têm uma capacidade legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas, têm condição de escolher os seus próprios candidatos, mas muitas vezes nós não exercemos essa cidadania plena, né? Nós nos restringimos muito a nossa própria cidadania a algo, a simplesmente escolhermos um determinado candidato em um dia específico na eleição, né? Na eleição. Deixa eu ver aqui. Tem gente querendo entrar. Bom, então, gente, nós precisamos, então, dessa participação política, né? Bom, sobre os direitos políticos, deixa eu aumentar aqui. Sobre os direitos políticos, tá? Quais são os nossos direitos políticos? Quais são os nossos direitos políticos? Os nossos direitos políticos, de acordo com a Constituição brasileira, né, expresso na nossa Constituição Federal de 1988, lá no capítulo 4, fala que os direitos políticos do cidadão são sufrágio universal, o voto direto e secreto, e a participação, como alguns de vocês já citaram aí, e a participação em plebiscitos, referendos ou iniciativa popular. Tá? Então, esses são os direitos políticos. Então, nós temos aí o sufrágio universal, que é o primeiro dos direitos políticos. Um termo, sufrágio foi um termo tirado lá da Constituição, da Constituição de 1793, lá na França. Lembrando, vejam aí, na França, em 1789, ocorre a Revolução Francesa, do lema liberdade, igualdade e fraternidade, que fazia oposição ao antigo regime absolutista, período no qual os direitos eram um privilégio da nobreza e do clero, seguindo a mesma tendência lá no Império Romano. Aí nós tivemos a Revolução, em 1793, nós vamos ter, em 1793, Cleiton, bom dia.
Aí, em 1793, nós vamos ter, então, a primeira Constituição lá da França, republicana, tá? E aí, essa Constituição vai permitir que os homens e mulheres naturalizados ou nascidos poderiam participar daquelas eleições. E aí, ele poderia votar e ser votado. É um avanço, porque lá nós tínhamos os reis absolutistas, e em rei você não se vota. E aí, a partir da República, então, que oriunda da Revolução Francesa, nós vamos ter aí, uma participação política dos cidadãos. Mas quem eram esses cidadãos? Lá na França, esses cidadãos eram pessoas que eram do sexo masculino e que possuíam um determinado poder aquisitivo. Então, o sufrágio era chamado de sufrágio censitário masculino. Significa que ele tinha que ter, que somente os homens com determinadas idades, com determinado poder aquisitivo, poderiam votar. Significa dizer que esses direitos políticos na França ainda estavam, tá? Ainda estavam no controle restrito aos nobres, ou seja, o poder político havia mudado de mãos da monarquia para a burguesia, e somente as pessoas poderiam votar nesses cidadãos. E isso foi assim, gente, na França até o fim da Primeira Guerra Mundial. Até o fim da Primeira Guerra Mundial. Somente a partir da... Desculpa, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que a França instaura, tá, o sufrágio inicial, o sufrágio universal, tá? Mesmo assim, nós vamos ter outros movimentos que vão dar ênfase nos direitos políticos. Entre eles, isso foi importante porque nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E é importante porque essa declaração, aí como vocês estão lendo aí, podem ler, afirmam que todos são iguais perante a lei. Na prática, não existia, né? Só passa, até hoje ainda nós temos uma igualdade muito formal, mas essa é outra discussão lá dos direitos humanos que depois a gente faz. Mas isso foi importante, pois vai dar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí nós vamos ter outras revoluções. Basicamente, nós vamos ter ali a Revolução Gloriosa, que acontece na Inglaterra, tá? Que vai restringir também o poder político da monarquia e vai dar poder político para os cidadãos nobres ingleses, e também nós vamos ter ali também a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração da Virgínia, onde na Declaração da Virgínia os americanos se tornam independentes da Inglaterra e adotam um regime presidencialista e, portanto, passam a poder escolher o seu próprio presidente, né? E isso daí é muito interessante. Todos esses movimentos, junto com a Revolução Francesa, ele fornece alicerce, tá? Ele vai fornecendo alicerces, como vocês estão lendo aí, para a cidadania plena. E aí esses alicerces, que são princípios constituintes do próprio direito eleitoral, são ideias expressas nos direitos políticos dos indivíduos, como o respeito aos direitos dos indivíduos, o respeito à liberdade, a liberdade e igualdade, que vão se transformando em experiências diárias ao povo, né? Então, aí nós vamos ter uma ampliação gradual dos direitos civis das pessoas. E aí eu já falei que esse direito de políticos vai ser o direito do cidadão, que vai sendo aumentado constantemente
e continua sendo aumentado, né? Mas os direitos políticos, eles se tornam direitos do cidadão, e esses direitos, eles são direitos civis, porque eles passam a ser expressos também nas leis. E esses direitos civis vão estar relacionados com a liberdade individual e com as relações de trabalho. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Vão estar expressos nos próprios direitos políticos, onde as pessoas vão ter o direito de participar no exercício do direito político. Ou seja, a grande massa dos trabalhadores. Os trabalhadores vão poder também escolher os seus votos, os seus representantes. E em direitos sociais, onde todos os trabalhadores passam a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração de políticas sociais, tá? Mas esses direitos aí, então, eles chegam na nossa Constituição, como nós já falamos, com o direito, com o sufrágio universal, né? Que começa sempre de maneira tímida, onde só o homem com dinheiro, só o homem e que possuía patrimônio poderia votar, depois as mulheres passam a votar e depois a população brasileira de uma maneira geral. O voto secreto, né, e direto, ele é algo que se refere ao ato do voto em si, e ele passa a ser também um direito político do cidadão, porque ele assegura o sigilo e o peso do voto. Então, o voto é secreto, sendo secreto, ninguém pode comprar, como o seu João falou aí agora, ninguém pode comprar o nosso voto, ou ninguém pode pegar e obrigar a gente a votar em um determinado candidato. E isso dificulta demais, né? Então, antes, aqui na nossa política brasileira, por exemplo, os coronéis poderiam tinham controle sobre o voto, e isso não acontece mais, né? Era chamado de voto de cabresto, né? Você já deve ter estudado isso lá em história, talvez, no ensino médio. Então, eles obrigavam justamente as pessoas a votarem em quem eles quisessem. Então, foi instituído o voto direto, secreto, tá? Direto e secreto. E depois se instaurou, e isso foi instaurado aqui no Brasil depois de 1932, tá? E aí o voto direto, ele direto e secreto é importante porque o direito de voto das pessoas não poderiam mais ser revelados. Então, ele tem esse acesso, tem essa garantia de não falar em quem ele votou, a não ser que ele queira, né? Lógico. E o poder do voto passa a ser igual para todo mundo, tá? Isso é outra coisa muito importante. O voto do Cristiano, da Luele, da Camila, de todos vocês que estão aqui, tá? Do Alisson, todos vocês que estão aqui, o voto de cada um de vocês vale um voto, tá? Vale um voto, não vale mais. Existem países que ainda hoje, por uma tradição, e a gente não vai entrar nessa discussão aqui, o voto, ele vale mais do que um. Às vezes ele vale 2, 3, 5, depende muito do poder aquisitivo da pessoa e depende da idade da pessoa, na questão da experiência. Mas, em regra, tá? Em regra, o voto o voto, então, tem a mesma validade e ele tem o mesmo valor para as pessoas. Isso é importante dentro dos nossos direitos políticos. Até 1932, isso não era assim no Brasil. Uma perguntinha, gente. Respondam aí, que eu já olho aí, tá? O voto no Brasil, ele é obrigatório. Confirma isso para mim, por favor. Já escrevam aí. Pode dar sua opinião, rápido. 1, 2, 3. Escrevam aí, para me ver quem está aqui, ou se já foi dormir, ou se foi escovar o dente, tomar café. Anda, responde aí para mim, por favor. Não tem ninguém respondendo. Cadê? Cadê vocês?
Raquel, Vitória, Elisânia, Dileia. Cadê vocês? Ah, muito bem, deixa eu ver aqui. Me lembro disso no ensino médio. Muito bem. Então a gente está voltando até lá, né, seu João Batista? No ensino médio. Temer, Miguel, o Alisson, Antônio, Marco Antônio, Gabriel, sim, obrigado. Voto obrigatório. Muito bem. Então, todos nós temos obrigação de votar, todos os brasileiros, todos os cidadãos têm obrigação de votar, no dia 15 de novembro agora. Parabéns. Muito bem. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fiz uma pergunta para induzir vários de vocês ao erro, tá? Então, o voto no Brasil é obrigatório para todos nós? Eu fiz essa pergunta. E vocês falaram, é sim, né? Olha, depende, tá? O voto no Brasil, ele é facultativo e ele é obrigatório, dependendo da situação. O voto no Brasil, ele é facultativo para menores de 18 anos. Por quê? Porque os de 16 anos, se quiserem se quiserem participar do pleito eleitoral, eles podem votar se quiserem, eles não são obrigados. Então, o voto é facultativo, tá, gente? Para menores de 18 anos, tá? Não esqueçam disso. E facultativo para maiores de 70 anos. Não esqueçam. Agora, todos nós aqui, que estamos aqui, é obrigatório para todos os demais brasileiros, natos e naturalizados, tá? Ou sejam, estrangeiros que se naturalizaram, têm dupla nacionalidade, também pode votar aqui. Tome muito cuidado para quem vai fazer prova em concurso, que as perguntas são sugestivas, né? Muito bem, e aí somente alguns aí que foram respondendo, tá? Essa turma é muito orgulho, né, Temer? Você é candidato político, é? É? E Suelen, salve idosos com mais de 70 anos, que não se torna obrigatório. Podemos fingir que votamos, ou seja, anulamos o voto. Ah, depois nós vamos ter uma discussão sobre isso, João. Não vai dar tempo hoje sobre essa discussão do voto, tá? Mas, bom, uma coisa interessante a se destacar aqui, gente, é que no Brasil, o nosso Código Eleitoral foi criado em 1932. E esse Código Eleitoral é que instituiu, então, esse voto secreto, como nós falamos aí, instituiu o voto secreto para proibir a prática de voto do cabresto, tá? Pois no voto do cabresto, os coronéis, eles controlavam ali os eleitores na compra dos votos, como o seu João falou há pouco aí, controlavam também o abuso de autoridade e as ameaças que praticavam contra os eleitores, né? Então, parabéns aí para vocês, tá? Agora, gente, o voto direto aqui no Brasil, ele foi instituído na nossa Constituição em 1988, tá? Depois de intensas manifestações aí, como da direta já. Acho que só o seu João Batista participou e lembra disso daí, né? Mas, além disso daí, nós temos outros direitos políticos, tá? Nós temos outros direitos políticos. Alguns desses direitos políticos que alguém falou aí, que eu não vou procurar agora no chat, foi que plebiscitos, os referendos e as iniciativas populares, né? Então, nós temos aí um plebiscito que é um direito nosso, tá? E o plebiscito aqui, de acordo com a nossa Constituição, que vocês viram lá em Ciência Política, é uma consulta, né? É uma espécie de consulta popular que ocorre em um período posterior a uma tomada de legislação sobre a tomada de decisão do legislativo sobre um determinado ato.
sobre uma decisão do legislativo sobre um determinado ato, tá? No referendo, é uma consulta popular ao ato legislativo promulgado pelos legisladores, aprovado pelo Senado e depois feita a consulta popular. Então, o plebiscito é uma consulta anterior, o referendo é uma consulta posterior, tá? Consulta posterior. Isso é um direito político aqui no Brasil. Um exemplo disso aqui, no que aconteceu no Brasil, de plebiscito, foi em 21 de abril de 1993, quando os brasileiros votaram se o país deveria ser republicano ou monarquista, e se deveria ser controlado por um sistema presidencialista ou parlamentarista, né? Então, 66% da população dos votos dos eleitores escolheram o sistema presidencialista e 55% o regime republicano. A monarquia, naquela época, ficou com 10%, o sistema parlamentarista com 24%, tá? E 25% das pessoas se abstiveram. Esse é um exemplo que nós temos aí recente do plebiscito. O referendo aconteceu, um outro exemplo de referendo aconteceu há 15 anos atrás, tá? Em 23 de outubro, quando houve um referendo sobre a proibição da comercialização de armas e munições, tá? No artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, né, previa se deveria entrar ou não a comercialização de armas aqui no Brasil. Isso daí foi proibido, foi feito o referendo e foi rejeitado pelos 65% da população que votou e não permitiu o comércio de armas de fogo aqui no Brasil, tá? E o outro direito político muito interessante e muito importante para nós é o direito de iniciativa popular, tá? Ele é compreendido ali no artigo 13 da Lei 9.709, de 98, que prescreve que a população pode propor projeto de lei, mas esse projeto de lei precisa ter apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado brasileiro, nacional, distribuído em pelo menos 5 estados e com mais ou menos 3,5% dos eleitores de cada um desses estados, tá? Para propor um projeto de lei e ter uma emenda constitucional. Um exemplo disso daí foi a lei da iniciativa popular da ficha limpa, né? Ficha limpa, graças a Deus, né? Nós tivemos isso daí. Vejam quanto nós temos este poder. Nós, como cidadãos, temos este poder nas mãos e que deveríamos usufruir disso daí, né? Então, a lei da ficha limpa impede a candidatura de pessoas condenadas por práticas ilícitas. Isso é tão importante que até mesmo ex-presidentes e ex-parlamentares ou parlamentares foram impedidos de sair candidatos novamente, porque foram condenados à segunda instância. Então, tem gente que governou o país, né, que está condenado na segunda instância, mas que está solto, e está doidinho para ser presidente de novo, não pode justamente porque tem uma ficha suja, tá? Que tem uma ficha suja. E está lutando aí para derrubar esse negócio aí, né? Ele fala que não fez nada. Acredita quem quiser. Depois a gente entra nessa discussão, né? Outra hora. Mas isso é muito bom, só estou querendo dar uma ênfase aqui para a gente na discussão nossa. Outra coisa, então, nós podemos sair candidatos, nós podemos exercer os nossos direitos políticos, enfim, né? Nós temos condições de sermos pessoas elegíveis, tá?
nós podemos ser candidatos. Não precisamos ser necessariamente escolhermos um candidato. Nós podemos até sair candidatos. Todos nós aqui, tem algum candidato aqui? Se estiver no grupo, pode falar, né? Eu acho que nenhum de nós aqui poderá mais ser candidato, né? Porque o tempo, o tempo já acabou, né? Mas quem é que pode ser candidato aqui? Qualquer nacional brasileiro, qualquer pessoa de nacionalidade brasileira pode ser candidato, desde que esteja em pleno exercício dos seus próprios direitos políticos, né? Que votem, que já votou, que tenha capacidade para isso, que fez o alistamento eleitoral, ou seja, que está com seu título em dia, que tem um domicílio eleitoral na própria circunscrição, ou que possui um local fixo de voto, no mínimo com 3 meses, que tem uma filiação partidária. Outra coisa importante, tem alguém que é candidato aqui no grupo, que está nos ouvindo? Tem alguém aqui que faz parte de algum partido político? Qual? Se quiser falar, tá? Que tenha uma idade mínima, tá? Que tenha a idade mínima. Qual a idade mínima para você ser candidato? Outra pergunta, responde aí para a gente finalizar. Qual a idade mínima? 35 anos. Cadê vocês? Professor, seu negocinho de mensagem travou, porque as pessoas estão mandando e a gente tá vendo sair aí. Tá, é mesmo. É erro meu. Hora do lanche, Camila. Tá certo. Aqui, ó, Suelen. Você é pré-candidata lá em Corumbá. Parabéns, Suelen. Parabéns. Quem falou comigo aqui? Foi falha minha, desculpa. 35 anos? Não, como não, Cristiano? Todos vocês estão certos. É isso aí, gente, né? Todos vocês... Dirigente, peraí. Olha, 35 anos é para você ser candidato a presidente e vice-presidente da República, né? Eu já estou um pouquinho mais com 35 anos, tá, gente? Então, não vou ser candidato a presidente da República, não. Posso ser para senador, tá? O seu João também, eu acho que não pode, não, né, seu João? Se quiser ser presidente, não tem mais jeito, não. Mas senador pode, né? Pessoas mais experientes, tá? Essa é a ideia base. 35 anos. 30 anos para governador. Para governador. 25 anos para deputado federal, estadual ou distrital. Prefeito e vice-prefeito e até juiz, tá? E 18 anos para vereador. Beleza? Tá? Gente, por que eu estou falando isso? Só para vocês terem uma noção do quanto os nossos direitos políticos são importantes. É muito importante os nossos direitos políticos, e nós devemos fazer uso, né? Então, parabéns aí a Suelen, que está participando ativamente de um processo político. Temos muitas maneiras de participar deste processo político, né? Então, a Suelen é pré-candidata, ótimo, parabéns, tem feito mais do que a gente. Então, é necessário que a Suelen não saia candidato simplesmente por sair, né, Suelen? Eu não sei, não te conheço ainda, mas eu espero que você que você saiba as necessidades do povo aí, que você queira mudar, ajudar a transformar a sua cidade, Corumbá, né? Enfim, que você possa não buscar simplesmente os seus próprios interesses. Tem um pouquinho de ideologia aí e que você vai longe, tenho certeza absoluta disso. E isso vale para todos nós. Nós não podemos achar que nós não podemos negligenciar os nossos direitos políticos, tá? Nós não podemos. Pergunta aí para vocês. Vocês não precisam me responder.
Mas para pensar direitinho. Há 2 anos atrás, vocês votaram para deputado federal, senador e deputado estadual. Você sabe em quem ele votou? Em quem votou? Você sabe o nome dele? Você sabe o número dele? É, eu sei que muitos de nós aqui não sabemos, né? Isso é problema. Você sabe o que ele fez? É? Parabéns, viu, Sueli? Sou dador de certificado, vocês estão com função. Parabéns. Não, não precisa falar, não. Não precisa falar, não, viu, Cristiano? Mas faça um exercício, né? Faça um exercício aí, né? Você sabe em quem votou, quem que você escolheu para candidato? Muitas vezes a gente não sabe. Você tem acompanhado ele? Você sabe o que ele fez? Eu votei no meu candidato a senador, por exemplo, eu votei nele e eu já estou com o pé atrás nele, como você, Cristiano, em quem eu votei para senador. Sabe por quê? Porque ele votou o aumento do funcionalismo público lá no Senado. Gente, eu fiquei pé da vida com isso. Tá? Eu fiquei, diante da pandemia, todo mundo está fazendo sacrifício. Por que que o servidor público, e aí você vai me desculpar também, o Suelen, que eu sei que você defende uma classe, a sua classe, eu não sei se você concorda ou não, mas por que tem que ter aumento de salário se você não está tendo dinheiro para nada? Todos nós aí, olha que crise que todos nós estamos passando. Espera mais um pouquinho para ter aumento, porque quando nós falamos em aumento de servidor público, também nós estamos falando do aumento dos deputados federais, nós estamos falando dos nossos representantes, nós estamos falando dos nossos juízes, e essas pessoas é que tinham que dar exemplo, né? Então, tem uma série de pessoas aí que iriam ter o seu aumento. O próprio governo falou, gente, não aumenta o salário, porque nós não temos condição de pagar. E aí, como é que fica? É muito ruim, né? Então, a gente tem que cobrar. Nós temos, veja, com 18 anos, com 16, nós já temos nossos direitos. Com 16, tinha que diminuir, né, Ana Carolina? Concordo. Está muito alto para muita gente aí. Com 18 anos, nós já temos esse direito de escolher os nossos candidatos, tá? Então, nós não podemos pegar e desprezarmos isso daí, não, tá? Então, o direito eleitoral, ele passa nessa dimensão toda, nessa discussão que nós estamos fazendo aqui, nessa participação aqui de vocês, tá? Então, é isso, né? Nós já estamos aqui há um tempão aqui, né, Lueli? Já estão pedindo o café da manhã e eu acho que vocês têm direito ao café da manhã mesmo. Nós não vamos aqui, no máximo, acho que nós já estendemos muito, nós vamos parar por aqui hoje, ok? Eu vou converter esse vídeo, essa aula nossa aqui, daqui a pouco, vou disponibilizar e vou colocar no grupo de vocês, como eu fiz hoje, tá bom? Pois é, vocês têm oportunidade para comer, né? Eu não tenho, eu tenho que ficar falando o tempo todo, né? Mas, ok, gente. Olha, nós estamos começando a trabalhar junto de vocês. Nós tivemos a nossa aula, uma aula introdutória para o que nós vamos discutir sobre direito eleitoral, tá? Então, nós debatemos vários assuntos aqui. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Se não tiverem, a gente melhora, a gente muda, eu sou muito dinâmico e aberto aí a muita coisa, tá? Então, desde que haja ordem, a gente vai nos adequando sempre aí a vocês também, tá? A vocês também. É lógico que a gente exige a contraposição de vocês, né? Então, vocês vão conversando, nós vamos conversando e as aulas vão fluindo assim, ok? Dúvidas? Obrigado, tá, gente? Dúvidas? Queiram perguntar com relação à aula de hoje?
Ok. Obrigado pelas manifestações aí. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar a nossa aula de hoje. No mais, eu agradeço a participação de todos, tá? Vou disponibilizar durante a semana para vocês obrigado, viu, seu João Batista, a todos vocês. Fico muito alegre de estar aqui junto com vocês a partir de agora, né? De manhã. Eu não estava com oportunidade de estarmos juntos de manhã, somente à noite. Agora nós estamos juntos, tá bem? Muito obrigado a todos. Durante a semana a gente vai conversando, tá? E um bom final de semana, uma boa semana ainda para todos. E até semana que vem, ok? Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, então. Obrigado, tá, gente? Tchau.